que você se tornou um crente, como é chamado popularmente o povo cristão? Por quê? Você tem um fundamento nisso? Ou para alguns nem sabe por que estão na igreja? Por que estão aqui? E se você não tem noção, se você não tem ideia, se você nem imagina de fato, de verdade, por que você está aqui, então é um problema sério. É um problema sério. Porque costumamos dizer que as pessoas que não estão na igreja estão perdidas no mundo. Mas se você não sabe o verdadeiro motivo pelo qual você está aqui, você pode ser uma pessoa perdida dentro da igreja. E se você é uma pessoa perdida dentro da igreja, por que você está perdido? Eu, pensando, analisando durante a semana a mensagem de hoje, eu vou citar um exemplo, só vou citar um hoje, porque o culto hoje é de Santa Ceia, e o tempo é bastante curto, mas eu vou citar um exemplo pelo qual você está na igreja, pelo qual você é um cristão. O exemplo que eu vou dar, dentre outros, é: você está aqui, você é cristão, para que Deus não destrua este mundo. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Abra sua Bíblia. Glória a Deus, Pai. Em Gênesis, capítulo 18, no versículo 20, eu vou ler rapidamente, porque a mensagem vai ser um pouco longa e o tempo, como de costume, é curto. Gênesis capítulo 18, versículo 20 diz assim: Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado se tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei ou saberei. Então partiram dali aqueles dois homens e foram para Sodoma e Gomorra. Porém, Abraão permaneceu na presença do Senhor. E aproximou-se a ele, disse, Abraão dizendo a Deus, disse: destruirá o justo com o ímpio ou o pecador? Se houver porventura 50 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, destruirá ainda assim, e não pouparás um lugar por amor dos 50 justos que naquela terra se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, disse o Senhor. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse, ainda é Abraão falando, longe de ti o fazeres tal coisas, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça, o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma e Gomorra 50 justos dentro da cidade ou dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se ali achar 45 justos.
Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Ou seja, ele pouparia todas as duas cidades de Sodoma e Gomorra, se dentro da cidade houvesse 40 pessoas que fossem justas, que não fossem pecadoras, que fossem boas, que fossem obedientes ao Senhor, que servissem a Deus. Insistiu: não se ire, ó Senhor, falarei ainda se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se encontrar ali 30 justos. Continua Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse Abraão: não se ire, ó Senhor, se falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10 justos, 10 pessoas obedientes, 10 pessoas que fazem a tua vontade, 10 pessoas que seguem os seus mandamentos. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se do Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. A mensagem não vai ser tratada em cima desta passagem, mas esta passagem vai dar início à mensagem de hoje, como já está dando. Como eu perguntei a você no início, qual o motivo pelo qual você é um cristão? Um deles é para que Deus não destrua essa terra. Talvez você diga assim: mas pastor, já estamos no tempo da graça, Jesus Cristo já morreu na cruz por nós. E se porventura você acredita, segundo a justiça de Deus, que não houvesse justo na terra hoje, que não houvesse mulheres e homens de Deus nesta terra, você acha que esta terra, apesar de Jesus Cristo ter morrido por nós naquela cruz, você acredita que esta terra ainda subsistiria segundo a vontade de Deus? Se Deus já destruiu a terra certa vez em água, ao chamar o dilúvio, e sobraram apenas 8 pessoas, dessas 8 novamente se reiniciou a humanidade nesta terra, você acha que se nós não justificássemos a morte de Cristo na cruz, você não acredita que Deus destruiria essa terra novamente? Eu digo que sim, com certeza. Então, um dos motivos pelo qual nós somos cristãos hoje, dentre outros, é para que esta terra não seja destruída. E por quê? Qual o fundamento disso? Na realidade, eu vou fazer 2 perguntas, vou anteceder com outra. Vou dizer para você: você é um desses justos pelo qual a terra ainda não foi destruída por sua causa, que ajusta essa terra? Ou você é um dos que não são justos, estão na igreja, estão mais perdidos do que os que estão lá fora, e por isso Deus muitas vezes tem vontade de destruir a terra por sua causa e pela causa de outros que são injustos, mas não destruiu por causa dos justos? E agora eu vou fazer a segunda pergunta. Você sabe por quê que Deus ainda não destruiu esta terra? Não somente porque há justos nesta terra, mas porque Deus ainda espera, tem esperança, que muitos ímpios, muitos perdidos ainda venham a se converter. Então Deus está dando tempo. Daniel falou assim, depois que Deus falou para Daniel tudo o que iria acontecer, Daniel preso, Daniel no cárcere, falou assim para Deus: mas Senhor, quando que tais coisas irão acontecer? Você já perguntou a Deus quando que Jesus vai voltar? Se porventura você já pediu até a Deus para que Jesus voltasse logo de uma vez, para acabar com todas essas lutas que nós passamos?
com todas essas dificuldades, com todas essas batalhas, com todas essas enfermidades que nós passamos nesta terra? Às vezes, parece, eu tenho a sensação, eu sei que isso não vai acontecer, é apenas uma impressão que dá, que quando o tempo se fecha, de tal maneira que as nuvens se enegrecem, ficam negras, carregadas, às vezes dá a sensação que não vai chover água, às vezes dá a sensação de que vai chover sangue nesta terra, de tanta maldade que há nesta terra, de tanto mal que há nesta terra, de tanta inveja, de tanto rancor, de tantas pessoas más que há nesta terra. E o que mais nos deixa estupefatos ou espantados é que muitas vezes essas pessoas estão dentro de igreja, não entenderam ainda nem sequer o significado da palavra conversão, transformação, restauração, renovação, nova vida, não conhece. Muitas vezes acredito que o simples fato de ter levantado a mão já os deixa salvo, e ninguém é salvo por levantar a mão, ninguém é salvo por estar dentro da igreja, ninguém é salvo por adorar a Deus de vez em quando. Eu ia falar uma coisa, mas vou deixar para falar mais adiante. Eu quero que você entenda o motivo pelo qual nós somos chamados de conversos, nós somos chamados de cristãos, pelo qual a palavra do Senhor diz que nós temos uma vida renovada, agora uma nova vida. Tem pessoas que estão aqui dentro, 5, 6, 8, talvez até 10, se duvidar até mais, que estão aqui dentro, são servos do Senhor, estão passando por lutas interiores dentro dos vossos corações, e muitas vezes acontece não porque ela gosta ou ela quer, essa pessoa, este jovem, essa jovem quer porque ela gosta de sofrer, mas porque a humanidade, as pessoas ao exterior de cada um de nós nos impõem, nos imputam uma carga tão pesada, uma decepção, uma tristeza, alguns até algum ódio dentro dos corações, que fica difícil de você viver nesta terra. Se eu perguntar aqui, eu não vou perguntar para não constranger você, mas se eu perguntar aqui, eu posso falar com segurança que pelo menos quase a metade aqui da igreja, e eu não quero exagerar, quase a metade aqui da igreja já pensou em morrer um dia, já pensou em tirar a vida. Pode nunca ter tentado, mas já pensou. Alguns ainda pensam. Sabe por quê? Porque a carga é muito grande. Você viver neste mundo onde pessoas ao seu redor que batem nas suas costas e te chamam de amigo, muitas vezes esses são os piores, que mais querem te ver enterrado debaixo de um barco. E se nós não entendermos isso, nós somos sofredores por resto da vida. Nós passaremos por lutas e lutas e lutas, e nunca ficaremos livres de todas as mazelas que nos acometem dia após dia. E às vezes a gente até pensa que a gente está passando um sufoco, passando um dia terrível, um dia horrível, nem sequer se dá conta que virão dias piores ainda. Como viver livre disso? Como podemos caminhar no nosso dia a dia e ter a certeza de que não, amanhã é segunda-feira, não importa o que aconteça, eu tenho certeza que eu vou acordar amanhã, vou acordar com uma alegria no meu coração, e não importa a luta, não importa as circunstâncias ao meu redor, eu tenho certeza absoluta que o dia vai ser ótimo. Pode chover, pode fazer sol, pode fazer calor, podem bater na minha porta para tirar a minha paz, mas eu não vou perder a minha paz, porque o dia vai ser um dia lindo e maravilhoso. Se nós não entendemos que precisamos dessa fé, dessa esperança, todos os dias são dias de sofrimento. No máximo bate uma alegria à tua porta, no máximo bate um dia de alegria, e os outros dias
Você começa a pensar nas lutas, nos problemas, nas mazelas, nas perseguições, nas pessoas que te odeiam, pessoas que por nada, às vezes por uma enxada, por uma goiaba, por seja o que for, infernizam a tua vida por resto da vida. Parece até que você tirou a vida de alguém que ela ama. E Deus precisa entrar nesse negócio. Deus precisa entrar na tua vida, porque enquanto Deus não entrar de fato e de verdade na tua vida, você andará por esta terra como quem peregrina, andará como um andarilho, sofrendo as mazelas diárias, sem sequer se dar conta que há uma vida diferente para ser vivida ainda nesta terra. Muitos não conhecem a verdadeira salvação, o verdadeiro Deus, a verdadeira esperança, o verdadeiro amor. Sabe por quê? Por desconhecer as Escrituras, por desconhecer a palavra de Deus. Foi feita uma pesquisa no final do ano passado entre católicos, cristãos, outras seitas e ateus. Sabe o que foi constatado? E a pesquisa foi uma pesquisa séria, seguindo todas as regras de uma pesquisa séria. Foram pesquisadas pessoas de várias idades, de várias localidades, de vários níveis escolares, de vários níveis financeiros, e foi constatado que o ateu, todos sabem que é um ateu? Alguém não sabe? Alguém não sabe? Pode levantar o dedo, eu explico rapidamente. Quem não sabe o que é um ateu? Então todos sabem que o ateu conhece a Bíblia mais do que muitos cristãos. Sabe por quê? Porque a pesquisa foi muito interessante, e ela diz o seguinte: o ateu, e foi perguntado ao ateu: por que você conhece a Bíblia? E ele diz assim: porque eu vasculho a Bíblia de ponta cabeça para encontrar fundamentos para não crer nesse Deus. E o cristão o que faz? Ou o que deveria fazer? Folhear a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, para encontrar fundamentos para crer nesse Deus. E você ouve uma pesquisa dessa e você fica tentando entender o que se passa na cabeça de um cristão que não lê a Bíblia para crer no Deus que serve, para conhecer o Deus que serve, para conhecer os mandamentos, os ensinamentos, as promessas para as nossas vidas, e o mais importante de tudo, tomar posse das promessas. Porque andamos por esta terra, as promessas querem nos alcançar, mas não permitimos que a promessa de Deus nos alcance. Se a promessa de Deus diz que Deus te dará vida e vida em abundância através do Senhor Jesus Cristo, e se você já é um servo do Senhor, se você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, por que ainda você não vive uma vida e vida em abundância? Uma nova vida, uma vida cheia de graça, alegria no Senhor é a nossa força. Por quê? Porque talvez você tenha impedido a todo momento das bênçãos e as promessas de Deus alcançar a tua vida. Eu queria dizer uma coisa para você: quem crê que Jesus Cristo vai voltar pela segunda vez? Quem crê? Quem crê, diga amém. Você crê de verdade? Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez vocês não vão entender. Eu queria ter a esperança de um cachorro. Às vezes, seria bom se nós tivéssemos a esperança de um cachorro. Um cão, quando ele ama o seu dono, ele é assim. Você tem um cão assim, que ele fica no seu portão, ele já sabe mais ou menos a hora que você vai chegar, e na hora que você chega ele faz a maior festa. Você tem um cão assim? Quem tem um cão assim, levanta a mão, por favor. São vários, não é isso? Certamente
Algum tempo atrás passou um filme, eu não me lembro se o título do filme é Sempre Contigo, eu não lembro. O nome do cão, isso foi um cão lá do Japão, para você ter uma ideia que é fato verídico, que hoje existe uma estátua desse cão lá no Japão, e existe ainda este mesmo cão, como é que se diz? Não uma estátua, quando empalhado, obrigado. Esse cão está empalhado lá no Japão, no museu. Esse cão, e o filme fala sobre isso, um filme lindo, e me chamou bastante a atenção quando eu lembrei desse filme, que esse cão, um cãozinho pequeno, na época estava perdido na estação ferroviária, e o dono, que era um senhor que era um professor, ele pegou esse cão e estava perdido e levou para casa, e botou anúncio lá, espalhou vários papéis para ver se alguém era dono, apareceu. Se não apareceu, ele acabou ficando como dono do cachorro. E toda vez que ele ia para a escola, ele ia de trem, ia até a estação, pegava o trem e ia, e esse cão ia com ele até a estação. Assim foi durante toda a vida deste homem, daí em diante. E quando ele pegava o trem, o cão voltava para casa. Quando dava a hora mais ou menos do trem chegar, o cão ia até a estação, esperava o dono chegar. O dono se encontrava com o cão e vinham andando para casa. Assim foi durante anos. Certa vez, o cão não quis deixar o homem ir trabalhar. O cão sabia que alguma coisa iria acontecer, e ele tentou fazer de tudo para o dono não ir trabalhar, mas o dono pegou o trem e foi trabalhar. O dono teve, eu não me lembro se foi um AVC, só sei que ele morreu. Teve um AVC, um ataque cardíaco, uma parada cardíaca, não lembro, e ele morreu. E o cão ficou esperando ele voltar. E como ele não voltou, se eu não me engano, o cão voltou para casa. E todo dia o cão ia lá para esperar ele voltar, e ele não voltava. Chegou uma hora em que o cão já começou a morar na estação, esperando o seu dono voltar. O que é interessante nesse filme são duas coisas. A primeira é que no filme vai se passando o tempo e você vai vendo o cão envelhecendo. Ou seja, foram anos e anos e anos o cão indo na estação, esperando o dono voltar, e o dono nunca voltou. Mas a segunda coisa que nos chama a atenção é a esperança do cão. Mesmo não vendo o dono voltar, ele tinha esperança que o dono ia voltar. Até o dia em que ele morreu esperando o dono voltar. Às vezes nós precisamos ter uma esperança como um cão. Você tem a esperança de que Jesus vai voltar, que o dono da tua vida vai voltar desta maneira? Todo dia você tem essa expectativa: será que é hoje? Será que é hoje que Jesus volta? E se não for hoje, vai ser amanhã. E se não for amanhã, semana que vem. E se não for semana que vem, ano que vem. Mas eu vou continuar esperando o meu Jesus voltar, porque quando Ele voltar, eu vou ter com Ele e vou ser arrebatado em nome de Jesus. Já pararam para pensar nisso? Eu posso dizer com segurança que a maioria de vocês não gostam de glorificar a Deus. Eu falo com segurança e com toda a propriedade que a maioria de vocês não gostam de glorificar a Deus. Oração glorifica a Deus? Ou oração é para pedirmos alguma coisa? Oração é para atender nossos anseios.
Então oração não glorifica a Deus. Você vir aqui num dia de culto, levantar a mão, estender a mão e dizer glória a Deus, você está glorificando a Deus de fato, de verdade? Se eu disse com propriedade, com certeza, de que a maioria de vocês não gostam de glorificar a Deus, então como é a melhor e a mais importante maneira de glorificar a Deus? Como que é? Conduta de vida. O homem, uma mulher, quando ele caminha pela sua vida praticando bem, praticando respeito, praticando carinho, praticando amor, o perdão, a misericórdia, ali ele está glorificando a Deus através da sua vida. Só há uma maneira de glorificar a Deus de fato, de verdade, é a nossa conduta diária, é o nosso comportamento cristocêntrico, o nosso comportamento cristão. Porque se você não tem um comportamento cristão, você não glorifica a Deus, você glorifica o Deus deste mundo, a saber, Satanás. Porque se você não pratica o bem, você não está glorificando a Deus. Lembra que diz a palavra do Senhor quando diz: toda vez que fizeste a um desses meus pequeninos, verdadeiramente estão fazendo por mim. Então a única maneira de glorificar a Deus é tendo um comportamento digno. Ah, pastor, eu vou à igreja todos os cultos, todos os ensaios, toda reunião, mas se você é fofoqueiro, você não glorifica a Deus. Eu tenho todos os compromissos na igreja, mas se você é mentiroso, você não glorifica a Deus. Eu faço tudo na igreja, mas se você não trata bem o teu irmão, não trata bem o próximo, não trata com respeito, você não está glorificando a Deus. Eu estou falando isso porque é um alerta para a tua vida, para que você não seja um homem, uma mulher perdido dentro da igreja. Porque senão você está perdido, eu digo mais ainda, você está mais perdido do que quem está lá fora. Porque a palavra do Senhor diz assim: ó, melhor que fosse frio ou quente, mas como é morno, estou a ponto de vomitar-te. Isso quer dizer que quem está na igreja e não faz a vontade de Deus, não ama o próximo, não pratica o bem, não respeita, não tem carinho, não tem amor, não tem perdão, não tem misericórdia pelas pessoas, não importa a condição dela, então você é um perdido dentro da igreja, você é um morno, e se você é um morno, o Senhor está a ponto de vomitar-te da presença dele. Precisamos mudar a nossa conduta cristã, precisamos amar mais, precisamos amar as pessoas, não importa os vossos comportamentos, não importa. E a palavra diz assim, olha, eu quero que você entenda isso: ai daqueles que tocar num dos meus ungidos. Quem é o ungido do Senhor? Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador de sua vida, torna-se ungido do Senhor. Aí você está aqui e está fazendo fofoca do teu irmão, você está falando mal do teu irmão, você está denegrindo o teu irmão, você está mentindo o teu irmão. Tem pessoas que estão aqui dentro que não falam um com o outro, pessoas que estão aqui dentro fazem parte do mesmo corpo. Seria mais ou menos assim: a minha mão direita não fala com a mão esquerda, e na hora de dar mais força, como é que eu faço? Vira uma palavra para cá, ela se vira. Uma mão para a outra, e as duas lá no corpo dele. Como é possível? Pessoas estão dentro da mesma igreja e não falam com o outro. Só tem uma explicação, não tem outra. Só tem uma explicação, não tem outra. Isso é base bíblica. Não se converteu. Falta conversão na vida dessa pessoa. Porque aonde o Senhor faz morada, onde o Espírito Santo faz morada, há o fruto do Espírito.
E o fruto do Espírito é bondade, benignidade, esperança, domínio próprio, amor, longanimidade. E onde está o amor, a bondade, a benignidade? Onde está? Eu não sei se aqui em Minas, aqui em Fervedouro, eu não sei se acontece isso, mas na cidade grande, uma criança pode se perder em 1 segundo. E numa praia de uma cidade grande, então, misericórdia. Você olha a praia, parece um formigueiro. A pessoa dá uns 2 passos, para a criança dar uns 2 passos para o lado e já ficar atrás de alguém. E ali ela já não vê o pai e a mãe, já começando a andar procurando o pai e a mãe, que a tendência é essa. E normalmente é incrível, ela se distancia cada vez mais. Então na cidade grande, os pais têm um costume, na verdade as mães têm um costume. Uma das primeiras coisas que se ensina aos filhos é o nome todo dos pais, o nome todo da criança e o endereço. Porque caso a criança se perca, a criança, se alguém perguntar qual é o nome do seu pai, fulano de tal, e o nome da sua mãe, fulano de tal, e o endereço que você mora, endereço tal, é mais fácil levar a criança, não é isso? Por isso eu te faço uma pergunta, leve ele para fora. Por isso eu te faço uma pergunta. Você conhece o nome todo do teu pai? Você conhece o seu nome todo espiritual? Você conhece o seu endereço espiritual? Se caso você se perder lá fora, você sabe achar novamente a sua casa espiritual? Ou se você se perder, você se perde de vez e não se acha mais? Talvez você nem entenda o que eu estou falando. Talvez nem entenda que pai que eu falei, mas estou falando de Deus. A sua casa é a presença de Deus, é a vida cristã. Aleluia. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, vou adiantar para nós não perdermos tempo. A palavra do Senhor diz assim, ó: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ou seja, se ele não tiver a propriedade de salgar, o que há de se salgar com ele? Para nada mais presta, senão para ser pisado fora, ou lançado fora, e ser pisado pelos homens. Sabe por que fala ser pisados pelos homens? Quem já viu em reportagem, em filme, nos lugares de muito frio, quando há muita neve, ele joga o sal em cima da neve para derreter a neve, para que os carros possam transitar. E lá em Israel, em algumas épocas de muito frio, chega a nevar em alguns lugares. Aí eles pegam o sal que está contaminado, o sal que está sujo, deixa separado, para quando isso acontecer, jogar sal para derreter a neve, e ali eles poderem pisar num lugar sem neve, consequentemente no sal. Mas não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre uma propriedade que o sal tem. E qual é? Talvez você diga que a propriedade maior do sal seja dar o tempero, não é isso? Muitos pensam isso, mas o sal tem uma propriedade muito mais importante do que simplesmente temperar, até porque tem muita gente que come comida sem sal e gosta de comer comida sem sal. Às vezes algumas gotas de limão já resolve o problema, mas o sal tem uma propriedade muito mais importante do que temperar. O sal tem a propriedade de conservar. Essa é a maior propriedade do sal, principalmente naquela época, ao ponto de o nome hoje conhecido como seu salário vem do sal, que naquela época muitas vezes pagava-se os funcionários com saca de sal. E talvez você diga, o que ele ia fazer com tanto sal? Ele ia vender o sal, porque nem todo mundo tinha sal.
ele ia pegar o sal e conservar o peixe que pescava. Se matasse uma ovelha, se matasse um cabrito, ele pegava, salgava para que aquilo pudesse durar, porque naquela época não tinha geladeira. Então o sal tem uma propriedade muito maior do que simplesmente dar o tempero, que é conservar, preservar. Aí a palavra do Senhor nos diz assim: vós sois o sal da terra. E se nós somos o sal da terra, nos baseando nesse versículo, qual é a nossa principal função? Como a palavra do Senhor nos orienta, que nós somos o tempero, não é isso? Não, que nós temos que preservar o que é bom, para que não se estrague, para que não se apodreça. Então, se você é o sal da terra na tua família, você tem que preservar o cuidado com a tua família, com a relação familiar, com a relação daqueles que você conhece, para que não apodreça a relação na família, para que não apodreça a relação na tua casa, para que haja uma boa harmonia, para que haja amor, bondade, benignidade, para que se preserve o cuidado de Deus sobre aquela casa. Essa é a função, quando a palavra do Senhor diz assim: ó, vós sois o sal da terra. Aí depois assim: vós sois a luz do mundo. Para que serve a luz? Para que serve a luz? Aonde há luz, há trevas? Responda, mano. Aonde há luz, há trevas? Não. Por favor, apague as 3 luzes, por favor. Ô Nildo, pode apagar as 3. Só não vai ficar muito escuro porque há luz aqui na frente. Mas olha, já começou a ficar difícil de ver as coisas, de enxergar. Se apagar aqui na frente, então vai ficar um breu. Talvez não fique por causa do banheiro que está aceso. Agora, se você é luz nas trevas, e se as trevas for a tua vizinhança, a tua família, se as trevas for o lugar que você trabalha, os familiares, você pode simplesmente fazer isso. Pode acender as luzes. Olha, é para isso que somos luz, para iluminar aonde estão as trevas. Trevas representa o agir de Satanás na vida das pessoas, e a luz representa o agir de Deus na vida das pessoas. E se há trevas na vida de qualquer pessoa, qualquer família que você conhece, qualquer familiar, qualquer amigo, você deve brilhar como servo de Deus. E como se brilha? Como se brilha nas trevas? Pastor, eu vou correndo ali na loja, vou comprar uma lâmpada, amarrar uma bateria aqui na minha cintura e vou brilhar nas trevas. Como se brilha nas trevas? Como se brilha? Pelo amor de Deus, amados, pensa um pouquinho, me dê a resposta. Como se brilha? Por que podemos ser luz? Como podemos ser luz? Como se brilha nas trevas? Não. Isso é parte do brilho, mas não é um brilho como um todo. Como se brilha? Eu falei ainda há pouco. Como que se adora a Deus? Conduta santa. Como se brilha? Conduta santa. Porque se você tem uma conduta santa, se as pessoas olham para você, vê você um servo de Deus de fato e de verdade, outrora mentiroso, agora não mais, outrora pecador, agora não mais, outrora roubador, fofoqueiro, agora não mais, as pessoas começam a ver em você um certo brilho diferente, começam a ver em você uma pessoa diferente, começam a ver em você, não você, mas começam a ver em você Jesus Cristo. E aí você começa a brilhar, porque a glória do Senhor está brilhando sobre a tua vida, e a glória do Senhor irradia todas as trevas. Aonde a glória do Senhor brilha, não há trevas que possam suportar a glória de Deus. E se você é luz, brilhe nas trevas. Mas há cristão que ao invés de brilhar nas trevas, ela ennegrece ainda mais as trevas, faz as trevas se tornar ainda mais negras. De que maneira? O cristão arruma mais confusão às vezes do que o ímpio. Não entenderam que servimos a um Deus de luz,
a um Deus santo. Certa vez eu trouxe uma mensagem aqui, a qual a palavra do Senhor diz que Deus é santo, e esta palavra por si só, ela é terrível. Como, pastor? Deus é santo, santo é maravilhoso. Por isso mesmo, somos pecadores, falhos, errantes, e se Deus é santo, como poderemos chegar até o Senhor com a santidade que Ele tem? De que maneira alcançaremos a salvação em Cristo Jesus? Se a luz não se mistura com as trevas, se a santidade não se mistura com o pecado, como é que se faz isso? De que maneira? Que possamos nos achegar ao Senhor, de que maneira podemos alcançar a graça, para que o Senhor ache graça de nós, e de que maneira adoraremos ao Senhor, como a palavra do Senhor diz, há vaso de honra e vaso de desonra. O vaso de honra adora, e o vaso de desonra a glória do Senhor. Talvez você diga assim: pastor, é muito difícil ser cristão. Eu sempre falo isso, acho que já falei umas 200 vezes aqui na igreja, vou falar mais uma vez. Não é difícil, é só você querer. O problema é que alguns aqui adoram fazer fofoca, e enquanto você amar a fofoca, você nunca vai amar a Deus. Há pessoas que amam falar a mentira, e enquanto você amar a mentira, não sobra espaço para amar a Deus. Há pessoas que amam falar mal do irmão, isto quando não falam mal do pastor. Isso é ser servo de Deus? Fala para mim, me mostra na Bíblia aonde há suporte para dizer: pastor, o senhor está errado. Na Bíblia diz que eu posso fazer fofoca, que eu posso falar mal do ungido, diz que eu posso fazer qualquer coisa. Onde diz? Eu quero finalizar lendo a passagem de Jó, capítulo 1, versículo 6. Procure, por favor, em nome de Jesus. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, eu quero finalizar com isso. Eu quero que você diga o motivo pelo qual você glorifica a Deus. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu a Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Em outras palavras, diz assim: porventura Jó teme a ti por nada?
qualquer maneira, em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: Jó só teme a ti, ele só ama a ti, ele só faz a tua vontade porque ele está vivendo uma vida boa. Eu quero ver se você colocar ou tocar na vida de Jó, se ele vai continuar te amando, se ele vai continuar sendo o teu servo. Aí eu te faço essa pergunta nesta noite. Te faço essa pergunta nesta noite: por que você ama Deus? Porventura você ama Deus só porque Deus já fez alguma coisa na tua vida de bom, está fazendo, ou você espera que Ele faça? E se Ele não fizer? E se você orar durante 40 anos, pedindo a Deus uma determinada bênção, e Deus nunca te der? Você vai deixar de amar a Deus? Vai deixar de adorar a Deus? Você ama a Deus condicionalmente, por algo, por alguma coisa, por bênçãos materiais, por bênçãos naturais? Ou você ama a Deus porque Ele é Deus? Porque se você ama a Deus, ou vem buscar a Deus porque você quer alguma coisa de Deus, então, amado, você está numa saia justa com o Senhor. Você está num problema sério com Deus. Mas se você resolve amar a Deus pelo que Ele é interessante que a matemática de Deus é completamente diferente. Ele age da maneira completamente diferente. Ele faz assim: quando você quer alguma coisa de mim, eu muitas vezes não te dou. Mas quando você deixa de querer e você passa a querer a mim, aí eu passo a te dar o que você quer. Porque Deus, Ele sempre vai agir, sempre vai fazer um milagre, sempre vai derramar das bênçãos, sempre vai agir na maneira dele, do jeito dele, no tempo dele, quando ele achar que deve agir. E se não for o tempo dele, aí eu não quero esse Deus. Isso me perdoe, mas se for um Deus para não me curar, se for um Deus para não me guardar, se for um Deus para não me dar o que eu quero, se for um Deus para não me curar, para não mudar minha família, então eu não quero. É errado pensar isso, não. É errado pensar isso. Deus, Ele age quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E Ele não quer só o teu coração. Ele não quer somente que você ame, mas Ele quer que você ame, quer que você tenha uma conduta santa, quer que você seja bom, que você seja humilde, que você seja simples, amoroso, perdoador, misericordioso. Ele quer isso de você. Quando você se colocar nessa posição, você se tornará o homem que está no centro da vontade de Deus. E aí Deus vai agir na tua vida. Todas as histórias bíblicas, eu falo história só para você entender mais ou menos, todos os relatos, todas as histórias que os antepassados contaram através de profecias, livros, versículos, tudo que está na Bíblia, sempre foi desta maneira. O homem se coloca na vontade de Deus e Deus faz pelo homem. O homem se afasta da vontade de Deus e Deus não faz nada na vida do homem. Chegou um tempo que todo o povo de Israel deixaram de adorar a Deus e começaram a adorar outros deuses e pensarem em si mesmo. Deus levou centenas de anos sem falar com o povo de Israel. Um bom exemplo disso é quando o povo de Israel estava no Egito. Só ali foram quase 400 anos que Deus deixou de falar com o povo de Israel. Por quê? E eu vou encerrar aqui. Por quê? Porque o povo estava no Egito e o mundo, ou o Egito é representado pelo mundo, e lá no Egito havia muitas regalias, muitas facilidades,
muitos manjares, muitas comidas, e consequentemente, além disso, tudo que não prestava, e o povo de Deus se envolvendo com as coisas do Egito, como hoje o povo de Deus se envolve com as coisas do mundo. Não entenderam que somos separados. Há coisas que você não consegue se libertar. Por exemplo, às vezes você trabalha numa empresa secular, onde o dono não é cristão. Você está lá para trabalhar, mas Deus está vendo isso. Vai se fazer o quê? Mas há coisas que a gente pode sim dizer: não quero mais. Não quero mais essas coisas que pertencem ao mundo, porque hoje eu sou separado, hoje eu sirvo a um Deus vivo, e eu não só quero, mas eu preciso que Deus haja na minha vida. Eu preciso que Deus haja na vida do meu esposo, eu preciso que Deus haja na vida da minha esposa, eu preciso que Deus haja na vida do meu pai, na vida do meu filho, na vida da minha mãe, na vida da minha família, dos meus amigos, dos meus parentes que eu amo. E tem pessoas lá doentes espiritualmente, doentes no mundo, vivendo vidas destruídas na depressão, na loucura, na enfermidade, seja o que for. E se você precisa disso, como que Deus vai agir na tua vida se você não faz a vontade de Deus? Não vai acontecer. Amém, amados? Precisamos realmente, voltar para o centro do Evangelho, voltar para o centro da vontade do Pai. Eu estou com essa mensagem pronta há uma semana, e hoje ainda relutei de trazer ela, mas Deus falou assim: é essa mensagem, não é outra não. Eu só quero que você entenda isso, que precisamos nos colocar na posição que Deus quer, não na posição que você está. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus.